O fascismo é de esquerda! Você acha que isso é verdade? Você sabe responder se é de esquerda ou não? Se você não sabe, tem dúvidas ou quer apenas aprender um pouco mais, vem com a gente que a gente te explica. Eu sou a Carolina e você está no Papo de Esquerda. Antes de responder a pergunta, vamos entender um pouco mais como surgiu o fascismo e o que ele representa. O fascismo é um movimento político-ideológico que conta com algumas características básicas. Elas são totalitarismo, nacionalismo, militarismo, culto à forma física, censura, propaganda manipulada, violência às minorias e o mais importante de todos para definir a nossa resposta, o antissocialismo. O fascismo surgiu na Europa na década de 20, depois da Primeira Guerra Mundial. A gente tinha um continente europeu devastado por uma guerra mundial, um capitalismo em crise e lá do outro lado da Europa, na Rússia, a gente tinha uma revolução russa socialista que tinha sido muito vitoriosa. A Revolução Russa trouxe os ideais socialistas e comunistas à tona. Isso era uma ameaça muito grande para o sistema capitalista europeu. Aquele sistema capitalista não queria ver uma ameaça socialista e comunista pairando no ar, aquela que a gente ouve há tanto tempo falar que existe e nunca chega. Os ideais socialistas se fortaleciam e cresciam pela Europa. Surge o fascismo como uma via suposta e falsa àquela dualidade do capitalismo liberal e dos ideais socialistas na Europa. Aos poucos, os partidos fascistas foram surgindo na Europa. Nós temos os dois maiores representantes na Alemanha, com Hitler, especificamente o fascismo lá era chamado de nazismo, e na Itália com Mussolini. O fascismo foi se espalhando pela Europa, chegou até o Japão e chegou até a América Latina e a África. Na América Latina ele foi representado pelas ditaduras militares e lá na África também. O fascismo é um movimento político ideológico que consta com algumas características básicas. Não quer dizer que em todos os países que ele existiu, ele teve as mesmas características. Por que falam tanto que o fascismo é de esquerda? A gente já viu que o fascismo não tem muitas características de uma esquerda progressista. São dois motivos básicos. Um é o nome dos partidos e o outro é a questão da intervenção estatal. Mas a gente tem que entender que são duas coisas bem diferentes entre o fascismo e o socialismo. Quanto aos partidos, é importante a gente lembrar a nomenclatura dos partidos fascistas na Itália e na Alemanha. O Partido Nacional Socialista. Foi esse socialista que fez com que muitas pessoas acreditem que o fascismo é a mesma coisa que o socialismo, que é a mesma coisa que a esquerda. Mas a gente sabe que não é bem essa a verdade. A criação desse nome aqui foi com dois objetivos. Um deles era para aproximar aquele trabalhador, que já estava ali quase chegando perto dos ideais socialistas. E o mais importante desse nome é esse nacional que fica aqui, ó. O nacional quer dizer o quê? Que eles estão defendendo o povo alemão, o povo soberano. Lembra do conceito de arianismo que Hitler tanto defendeu, que o alemão era um ser superior? Então, é esse nacional aqui que é a verdadeira característica do fascismo, a verdadeira característica autoritária e nacionalista. Eles queriam defender a Alemanha para os alemães e Itália para os italianos. Foi assim que eles perseguiram as minorias, como negros, judeus, deficientes físicos, testemunha de Jeová, qualquer pessoa que fosse o que eles não queriam que fosse representado por eles. Outra coisa que faz as pessoas acreditarem que fascismo é de esquerda é a questão da postura do Estado no governo. A gente tem do lado do fascismo um Estado intervencionista, autoritário, totalitário, militar e de censura. Pelo lado do socialismo, a gente tem um Estado que garante os meios de produção para proteger o trabalhador. Você pode ver então que o fascismo não é, nunca foi e jamais será uma ideologia de esquerda. O tema do fascismo é muito mais amplo do que esse curto vídeo. O nosso objetivo com esse vídeo é fazer com que você busque informações verdadeiras, não acredite somente em notícias falsas espalhadas por aí e escute um pouco mais seu professor de história.
Então eu convido você a deixar seu comentário, sua sugestão e venha bater um papo com a gente.